Há 73 anos surgia um banco diferente de todos os outros. Um banco que tinha como missão promover o bem-estar das famílias e desenvolver o Nordeste. De lá para cá, o Banco do Nordeste tornou-se um dos principais bancos do país e a cada ano injeta mais recursos na economia. E isso é bom para todo mundo. Ajuda o comércio e as indústrias a garantirem milhões de empregos. Fomenta o setor rural, impulsionando a produtividade. Dá suporte a grandes projetos de infraestrutura. Apoia a inovação, incentiva a cultura, promove o turismo. Estimula a mudança da matriz energética. Com o Cred Amigo e o Agroamigo Banco do Nordeste, faz pequenos negócios decolarem e ajuda milhares de famílias do campo a colherem uma vida mais digna. Esse é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina. Esse é o Banco do Nordeste e a gente está no rumo certo. Culturar é revelar o melhor da nossa cultura. É incentivar a arte popular, acessível, participativa, feita por todos e para todos. Caixa e Governo do Brasil, todo apoio às culturas brasileiras. Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pro pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Há 70. Boa tarde. Eita. É que tem astigmatismo, né? Assim, a luzinha, mas deu certo. Boa tarde, gente. Mais alegria, né? Um sábado. Boa tarde, pessoal. Agora deu certo. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes nesse sábado para mais uma edição da Comunicação Antirracista. Nesse dia de hoje, a gente vai ter muita conversa, mas antes disso, sempre lembrar da acessibilidade. E aí, agradecer a participação do Roberto, Felipe, aqui, nosso intérprete de Libras, que está conosco, e vou fazer minha autodescrição. E é muito importante lembrar a todos e todas as pessoas que estarão aqui no palco a importância da sua autodescrição. Sou Luizete Vicente, uma mulher negra, 1,67 m, oi no microfone, vou também dar um oi sem o microfone. Estou no centro do palco, certo? Uso uma calça azul, uma blusa branca e um kimono também branco, né? Toda a vestimenta de empreendedores aqui, negros do estado do Ceará. Isso é muito importante. Empreendedores e empreendedoras, né? E aí, para quem conhece, é Negro Piche, Janete Rodrigues, e, claro, R. Moda Africana também, que é uma pessoa já há muito tempo aqui no estado do Ceará. Essa é a importância de falarmos da população negra e é uma alegria para nós receber vocês nesse dia de hoje. Sem esquecer também, na minha autodescrição, né, cabelo cacheado, um pouquinho abaixo do ombro, prata e duas contas de duas pessoas importantes, duas Iabás, né, sábado das Iabás, então, orixás que caminham comigo, Iemanjá e Oxum. Dito isso, inicio agora, lembrando que este evento é uma realização da Terra Livre Produções, com o patrocínio do Banco do Nordeste e patrocínio master da Caixa e do Governo Federal.
Onde tem patrocínio do Banco do Nordeste, tem governo do Brasil. E, dito isso, vamos iniciar esse momento convidando a mediadora dessa mesa, a minha parceira, viu, nesse dia de hoje. Eu estou me sentindo com esses papeizinhos assim. A Pamela Carvalho. Uma salva de palmas para a Pamela, minha parceira. Pamela é educadora. Aí já foi um match já logo. Pamela é educadora, historiadora, gestora cultural e pesquisadora ativista das relações raciais, de gênero e dos direitos das populações de favela. Mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordena o eixo Arte e Cultura, Memórias e Identidades na Redes da Maré e atua em espaços de incidência nacional. Passo para você, Pamela, e uma boa sorte agora. Muitíssimo obrigada, Luizete, minha parceira. Uma ótima tarde a todas as pessoas. Podem retribuir de novo, gente. Boa tarde. Obrigada. Antes de tudo, eu sou Pamela Carvalho, fazendo minha autodescrição. Sou uma mulher negra, de 1,70 m de altura, mais ou menos. Tenho cabelos crespos, mais ou menos na altura do ombro, entre crespos e cacheados. Estou com um vestido metade preto e metade branco, e um colar com um búfalo no meio. Dito isso, queria agradecer por estar aqui. Acho que pelo sotaque vocês estão reconhecendo que eu não sou daqui, né? Talvez reconheçam de onde eu sou do Rio de Janeiro. E tenho a honra de, desde a primeira edição, poder colaborar com esse movimento que é o Comunicação Antirracista. Eu sou dos movimentos negros desde sempre, mas institucionalmente há mais de 15 anos. E a gente sempre diz que o antirracismo tem que ser um compromisso de toda a sociedade, não só das pessoas negras. Afinal, não fomos nós que inventamos o racismo. Não fomos nós que implementamos a escravidão. Então, toda a sociedade tem que se comprometer com o antirracismo. E o Comunicação Antirracista é um grande passo nesse sentido. Então, louvo mais uma vez a essa iniciativa. Piso muito devagar, com muito respeito, nesse chão, aqui em Fortaleza, no Ceará, que já vim algumas vezes, tá, gente? Porque eu sou apaixonada, né? Inclusive, vou ver se eu tenho tempo para ir ali na Praia de Iracema, mas, mais uma vez, peço licença e agradeço a esse território, que é também um território preto. E isso é importante de ser afirmado nacionalmente. Muito obrigada por nos receberem e construírem com a gente. A gente vai abrir o nosso dia, a gente vai estar aqui hoje e amanhã, dia 30 e 31, e a gente vai ter uma primeira conversa, que é uma ideia de panorama, uma espécie de análise de conjuntura, pensando o antirracismo e ações, inclusive, ligadas ao poder público aqui no Ceará. Antes de chamar os nossos convidados e falar brevemente um pouco mais sobre o nosso tema, eu gostaria de lembrar que esse evento é uma realização da Terra Livre Produções, com patrocínio do Banco do Nordeste e patrocínio master da Caixa e do Governo do Brasil. Onde tem patrocínio do Banco do Nordeste, tem Governo do Brasil. E o nosso panorama tem a ideia de pensar a partir de uma pergunta, que é: o que acontece quando uma política pública deixa de ser apenas um texto e passa a fazer parte da vida das pessoas? Porque, muitas vezes, nós temos leis, programas, secretarias importantes, mas a população não sabe que elas existem. E, assim, não conseguem acessar essas políticas. Então, esse painel, esse panorama, é um convite para a gente olhar menos para a promessa e mais para a experiência concreta, pensando o que já foi construído, o que ainda falta e como a comunicação pode aproximar políticas públicas das pessoas que deveriam ser as principais beneficiárias dessas mesmas políticas. Então, para compor esse painel panorama, eu gostaria de convidar aqui no palco e pedir uma salva de palmas para Sara Menezes. Sara é educadora popular e é atual coordenadora do Instituto da Mulher Negra do Ceará, o INEGRA. Sua trajetória
articula movimentos de mulheres negras, formação política, tecnologias do cuidado e incidência pública no enfrentamento ao racismo, ao sexismo e às violências que atingem mulheres negras. Sara, muitíssimo obrigada. Também para compor o nosso painel ao lado de Sara, gostaria de convidar aqui no palco e pedir palmas, por favor, para o Isaac Santos. O Isaac é historiador, mestre e doutorando em Educação e Relações Étnico-Raciais, orientador premiado na ONHB e OCHE, autor de materiais para o Sistema Farias Brito e Moderna, consultor do filme 200 anos de Independência, Ainda há Pendências, da Rede Globo, com o Sistema Verdes Mares, e docente da Prefeitura de Fortaleza e da Organização Farias Brito. Atualmente, é coordenador especial de promoção da igualdade racial do município de Fortaleza. Mais uma vez, uma salva de palmas para o Isaac. Obrigada. E fechando com chave de ouro, gente, que, a gente está começando bem, né? Peraí. Eu gostaria de convidar ao palco e pedir uma salva de palmas para o Ellison Aguiar. Gente, pode queimar a largada, gente, das palmas, ele merece. Por favor. O Ellison Aguiar é educador, licenciado pela UFC e mestre em geografia. Pesquisador pelo Grupo Na Terra, CNPq, debate povos e comunidades tradicionais, formulação de políticas públicas e formação social e territorial cearense. Cofundador do projeto Meu Cabelo é um Ato Político, em Maracanaú, no Ceará. Atualmente é coordenador especial de políticas públicas de promoção da igualdade racial na Secretaria de Igualdade Racial do Governo do Estado. Mais uma vez, uma salva de palmas para o Isaac. Muito obrigada pelo Ellison. Muito obrigada pela sua presença. E, gente, como a gente vai fazer um panorama, a gente está com um desafio de ter algumas perguntas para a gente analisar e compartilhar um pouco isso que a gente pode entender como análise de conjuntura, pensando especialmente políticas públicas no sentido do combate ao racismo no estado do Ceará. Então, a gente tem algumas perguntas que a gente pensou direcionadas para cada um de vocês, mas, se vocês se sentirem tocados pela pergunta que é para outra pessoa, pode também, tá? Que a gente sabe que os caminhos, eles vão se cruzando e as contribuições são muitas. Então, para abrir os caminhos, eu queria fazer uma pergunta e ouvir um pouco de vocês três, que eu acho que é uma pergunta que toca nas trajetórias e nos trabalhos dos três. Quando a gente fala em políticas antirracistas do Ceará, do papel à vida real, que é o tema do nosso panorama, qual é o principal avanço ou os principais avanços que já pode ser percebido concretamente para a população do Ceará e qual o ponto em que a política ainda não chegou com a força necessária. Então, pensando, políticas antirracistas no Ceará, o que vocês percebem que a gente já tem de avanço, já tem de implementado e o que ainda precisa ser mais fomentado? Alguém quer começar? Liguei? Pronto. Oi, gente, boa tarde. Eu sou... vou fazer minha autodescrição também, né? Eu sou um homem negro, de cabelo afro, cacheado, tenho uma barba bem bonita, tá? Sou um homem de 1,76 m e tal, dependendo do sapato, 1,77 m. A gente busca aí um sapato maior, né? Deixa eu ver o que mais. Eu estou usando uma blusa azul marinho, uma calça clara e um tênis branco também, com um relógio prontinho já para daqui a pouco ver o meu amigo Djavan, tá? Meu amigo e tal. Mas aí, respondendo a sua pergunta, né? E a provocação e a reflexão, eu acho que é importante que a gente perceba algumas questões, né? A gente caminhou bastante, né, em uma série de políticas públicas, mas, obviamente, tem muita coisa para poder fazer. Mas, respondendo de forma bem direta, o avanço principal, eu diria que é, com toda certeza, a lei de cotas.
não há como, assim como você, eu também sou historiador, né? Então a gente vai fazer aí uma busca histórica para algumas questões relacionadas à estrutura social e política brasileira. E a gente percebe que a primeira legislação que a gente vai ter de não apenas revidar o racismo, né, e dizer desse jeito, olha, a gente precisa combater os racistas e tal. A primeira legislação que a gente vai ter, efetivamente, para poder dizer, nosso povo agora vai avançar e não mais reagir apenas aos problemas, é a legislação da lei de cotas, tão atacada, né, como foi recentemente lá em Santa Catarina. Né? Para quem não sabe, em Santa Catarina eles aprovaram uma lei estadual que é inconstitucional, né? Evidentemente a lei não vai para frente, mas lá em Santa Catarina já é um tipo de ruptura que a gente tem que ficar ligado, é preciso estar atento e forte com esse tipo de ação, porque pode vir para outros espaços a depender de como o vento da política sopre. Então, por isso que é muito importante a gente ficar de olho nisso. A lei de cotas é uma lei que, enquanto educador, eu posso perceber isso tanto na universidade quanto nas escolas básicas, que ela modificou plenamente a estrutura e a correlação de forças que a gente vai ter nesse tipo de espaço. E assim, não só na universidade, mas também em espaços outros, como, por exemplo, a pós-graduação, né, ainda pensando na universidade, mas, né, nos concursos públicos como um todo. A gente agora avançou para 30%, né, em termos de lei de cotas. Então, isso é fundamental para a gente poder, de fato, e aí eu vou ter que dizer isso, eu sei que incomoda muita gente, mas como eu não tenho um problema com isso, de incomodar, né, então eu faço questão de dizer que, como o meu pensamento é um pensamento marxista, é um pensamento de uma esquerda evidentemente radical, é preciso que a gente entenda que a população negra nunca, em momento nenhum, vai conseguir, de fato, reverter o problema do racismo, ou enfrentar o problema do racismo, sem tomar os espaços que são efetivamente de poder. Então, a lei de cotas é fundamental para a gente poder entender isso. Então, sem a gente chegar nesses locais, sem a gente poder, por exemplo, deixar de ser apenas a Secretaria de Igualdade Racial, a Coordenadoria de Igualdade Racial. Eu sou um educador, eu tenho uma pós-graduação em educação, mestrado, doutorado e tudo mais. Eu posso ser o secretário de Educação também. Eu posso ser o ministro da Educação também. Eu posso estar no espaço de poder, no executivo também. Então, não me cabe apenas o espaço dado ao negro. Eu não quero apenas isso. Eu quero tomar a caneta especificamente para poder ter poder efetivo. Eu quero a presidência da empresa. Tá certo? Então, sem a gente conseguir tomar os espaços que são efetivamente poder, não vai adiantar uma representatividade vazia e frágil. Porque a gente não pode pensar apenas, o primeiro negro a fazer isso, a primeira negra a fazer isso. É preciso que venha o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e efetivamente a gente chegue nos espaços de poder. Então, o primeiro ponto seria esse, de fato, a lei de cotas. O segundo ponto, aí eu vou puxar a sardinha aqui para Fortaleza, a gente fez a primeira Casa da Igualdade Racial do Nordeste, né? Faço questão de dizer, primeira da história do Nordeste, a Casa da Igualdade Racial. Ia ser a primeira do Brasil, não deu para eles lançarem a tempo, mas no meu coração foi a primeira do Brasil, né, Welles? A gente sabe disso, né? Mas o que acontece? A Casa da Igualdade Racial é um espaço de apoio psicossocial, então lá a gente tem um apoio de psicologia, a gente tem um apoio de serviço social e a gente tem um apoio também de serviço jurídico. Né? Inclusive, recentemente, a gente teve um caso de um vereador aqui em Fortaleza que invadiu uma escola e cometeu um tipo de racismo, que o pessoal fica falando de intolerância religiosa. Gente, é racismo. Atacar as comunidades e os povos de terreiro é racismo. Ponto e simples. Porque muitas vezes a gente fica nessa de, usa outra nomenclatura para poder... É racismo. Tá? Então, isso é importante ser dito. E aí a gente foi lá, utilizou o nosso jurídico e eu fiquei emocionado de pensar, cara, isso nunca aconteceu na nossa cidade. Da gente ter um espaço agora para poder dizer, deixa aí, então, agora a gente tem apoio jurídico, agora a gente tem apoio psicológico, agora a gente tem apoio de serviço social. E esse não pode ser um espaço pensado apenas para a nossa dor, mas também para o fortalecimento das nossas potências. Por isso que na Casa da Igualdade Racial a gente vai ter uma série de ações formativas para o nosso povo. Então isso é avanço. Isso é avanço efetivamente. E, em termos de dificuldade, o que é que a gente ainda não progrediu? Nós não temos um orçamento efetivo para as políticas de promoção da igualdade racial. Não tendo dinheiro, não há mudança. Não vai adiantar muito eu, o Ellison, Sara e outras tantas pessoas avançarem e tentar fazer a política das tripas corações se não tiver recurso para isso. Então, é preciso ter recurso. Então, falei demais, perdão, mas é isso. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Pode ser, Sara?
Olá, boa tarde. Eu sou Sara Menezes, sou do Instituto Negra do Ceará. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra de cabelos cacheados no ombro. Estou vestindo um macacão verde, uso óculos e estou com algumas pulseiras no braço esquerdo, uma conta de oiá e uma conta de iniciada no pescoço, um colar dourado com vermelho. E muito feliz por estar aqui nesse momento, partilhando essa mesa, né, esse espaço com vocês. E dizer que é importante para a gente que esse momento, né, que esse primeiro comunicação antirracista aconteça aqui no Ceará. Aconteça em Fortaleza. A gente tem justamente, né, caminhado, feito uma trajetória árdua, né, nas políticas públicas, nas políticas antirracistas. Inclusive, Isaac deu exemplos hoje, aqui agora, de momentos que a gente vê como os ataques à população negra, eles estão cada vez mais nítidos e expressivos na nossa sociedade, né? Mas eu não posso deixar também, eu não sou historiadora, sou educadora popular, mas não posso deixar de falar também que esse apagamento da população negra é histórica aqui nesse Estado. É histórica, né? Quando se coloca Fortaleza, Ceará, Terra da Luz, no intuito de dizer, não, mas você é da onde, Isaac? Você não é do Ceará, não, porque no Ceará não tem negro. Sara, você é da onde? Você não é do Ceará, não, porque no Ceará não tem negro. De apagamento das populações negras e indígenas. Então, assim, quando a gente fala, né, sobre os esforços para provocar legislação, para provocar políticas públicas que vêm dos movimentos sociais e das organizações do movimento negro organizado e das pessoas engajadas para que essa luta antirracista aconteça no discurso e na prática. Então, quero, inclusive, saudar aqui minhas companheiras da INEGRA, que estão aqui, também minhas outras companheiras e outras companheiras tão valorosas dos movimentos sociais que estão aqui, porque quando a gente fala, inclusive, sobre os avanços que nós tivemos, né, nas políticas públicas, enfim, a gente precisa entender que o antirracismo também, nosso, de cada dia, ele precisa estar numa luta integrada e de forma, né, que a gente aprendeu, enfim, coloco isso de forma muito tranquila, né, tem aprendido diariamente o que é interseccionalidade. O antirracismo ele tem que ser atravessado por essas várias a gente tem que ser atravessado, na verdade, por várias dessas temáticas, né? Porque, como também foi colocado aqui, é inadmissível para a gente que um estado tão rico como o Ceará, tão bonito, porque Fortaleza é linda, o Ceará é lindo, é inadmissível que os investimentos nas pessoas seja menor do que o investimento em armamento e viatura. Que o investimento nas políticas públicas de cuidado seja menor do que o investimento para a alimentação desse desse capitalismo verde que está na costa, né, na zona costeira cearense, com as eólicas offshore. Então, é muito bonito a gente dizer que o Ceará alcançou um IDH alto, que o PIB do Ceará está crescendo, mas está crescendo sacrificando quem? Está crescendo a custo de quem? Dos territórios tradicionais, dos territórios quilombolas, das mulheres marisqueiras que estão nesses territórios. Então, eu não consigo pensar em políticas antirracistas sem pensar nessa integração. É inadmissível a gente ainda ter o córrego de Ubaranas, o quilombo do Cumbe, tendo a sua identidade negada lá no município de Aracati. Aracati, que é o quê, né, meu povo? A terra onde Dragão do Mar, não foi? Fez a sua rebeldia, né? E dizer que isso para nós é inadmissível, né? Naquela terra,
pessoas, corpos e territórios serem negados, explorados e expropriados. Assim, eu também, Isaac, e acho que a gente está aqui na mesma energia, eu também acredito na rebeldia das pessoas, das nossas revoluções. Eu acredito muito que a gente tem um papel importante, inclusive porque nós somos homens e mulheres que não só contribuímos, porque tem uma amiga que diz assim, eu fico com tanta raiva quando diz assim, a gente contribuiu com a construção. Não, gente, a gente construiu esse país, esse estado, esse município com o nosso próprio sangue e suor. É nosso, é Preta Simoa, né? Toda a invisibilidade que Preta Simoa teve, né, foi também a partir da intelectualidade de mulheres negras que resgataram esse, né, como Carla, né, que colocou o papel de Preta Simoa no mundo, né? Como Preta Simoa colocou mais de 1.500 pessoas para defender e para apoiar a greve dos jangadeiros. Então, como é que nós, Ceará, né, nós, Fortaleza, nós aqui, né, pertinho aqui do Poço aqui no Poço da Draga, como é que a gente consegue dizer, inclusive, e não entender que é nosso papel antirracista dizer que é inadmissível uma exploração de urânio ser prioritário ao invés do apoio e do cuidado com as pessoas. Hoje, a cada 24 horas, aqui no nosso município, a cada 24 horas, a cada um dia, duas crianças nascem de adolescentes entre 12 e 14 anos. De crianças, né? Enfim. Vou até olhar aqui esse dado direitinho, que eu anotei. Por que, meu povo? Como é que a vida ela passa a ser tão desimportante nesse sentido que a gente consegue, exatamente, de 10 a 14 anos, desculpa. Como é mais grave? Como é que a gente consegue não se incomodar e não entender que isso é luta antirracista? Né, que isso é uma luta nossa, dos povos, né? A gente tem acho muito bonito achei bem interessante esse nome, né? Nordeste em voz alta, porque a gente tem orgulho, né? Nosso país Nordeste, a gente fala muito na rede de mulheres negras, nosso país Nordeste, porque a gente é terra de Esperança Garcia, a primeira advogada, né? A gente é terra de Maria Filipa, que expulsou o colonizador à base de Cansanção. A gente é terra de Preta Simoa, a gente é terra de Margarida Alves, que tem medo, mas não usa. Então, nós somos um povo que a gente tem orgulho, mas como essas desigualdades também são tão gritantes na nossa sociedade, no nosso estado, né? E aí, repetindo, onde nós somos a quinta cidade, né? Onde há a quinta cidade, entre as 5 cidades, na verdade, onde há mais feminicídio. E aí é uma luta que a gente vê, né? A gente sauda a luta das que vieram antes da gente, mas existem as lutas atuais, né? E aí saúdo também as nossas companheiras, né, da Frente de Mulheres Negras do Cariri, que também é uma região que o feminicídio também os índices de feminicídio são muito altos. Então, a política, esse atravessamento da política antirracista, né, da construção do que a gente avançou, porque, inclusive, estava conversando, as políticas avançaram também, não foi porque os poderosos acharam que seria, vamos aqui, acho que é interessante a gente combater o racismo. Não, é porque foi muita luta. E há muita luta que a gente vislumbra mais para frente também. Mas também é luta, né? É conquista também. Hoje em dia, esqueci de dizer a parte mais importante da minha vida, que eu sou mãe de Bárbara Afene, que tem 5 meses. Então, é conquista dos movimentos, das pessoas negras. Eu hoje consegui contar a história,
A história de Preta Simoa, a história, né? E conseguir, isso é conquista também, isso é avanço, né? E a gente tem muito que avançar, e acho que a gente vai conversando mais coisas no decorrer dessa tarde. Que bom te ouvir, que bom te ouvir. Ficaria o dia inteiro te ouvindo, Sara. Nossa. O quê? Aracati presente. Que bom, que bom, que bom. E agora queria passar a palavra para o Ellison, por favor. Conta para a gente o que você acha que a gente tem de avanço e o que a gente precisa investir mais no estado do Ceará, no sentido de políticas antirracistas. Pronto. Boa tarde, gente. Sou o Ellison Aguiar, né, como já foi apresentado. Vou me autodescrever. Estou com um sapato social fechado, preto, uma camisa preta, um blazer preto e uma calça com listras verticais, azul marinho. Estou com colar de pérolas. Estou com dois brincos com argolas pequenas na orelha, tenho um cabelo cacheado médio, uso óculos. Então, assim, como já foi muito bem falado, inclusive, sobre a perspectiva das cotas, né, das ações afirmativas, e Sara já trouxe muito bem a questão do território, e como geógrafo não posso me isentar de falar sobre isso. Primeiro, quero trazer a questão de que, parando para pensar de como que as nossas políticas, e aí eu não me refiro só à da igualdade racial, mas à da cultura, à da saúde, à da educação, ela, historicamente, e aí vou dizer, talvez, territorialmente falando, a capital ela sempre aglutina essas políticas, né? Então, se você está lá no Cariri, ou se você está no Sertão de Crateús, e você quer acessar um tipo dessa política, as barreiras elas se aumentam. E aí eu digo isso por ser uma pessoa de Maracanaú. Né? Então, Maracanaú é aqui vizinho. Mas Maracanaú é aqui vizinho que especialistas como nós não recebemos esse tipo de oportunidade de ter um espaço na gestão, de conseguir trazer esses elementos. E aí eu faço muito diálogo com a fala da Sara, de dizer que essas decisões, essas políticas, elas não surgem a partir de um favor. Né? Mas, para além de ser vista como um favor, a política ela precisa ser construída, pensada, monitorada, executada por quem vem de baixo. Então, do que adiantaria eu ter uma política de igualdade racial focada em uma nata de uma população negra e que não vive as contradições do avanço das facções dentro dos nossos territórios, né? Do feminicídio, né, que muito mais atinge as nossas mulheres negras, no ataque a, por exemplo, as mulheres trans negras, que inclusive são as que mais sofrem transfobia. Então, como que a gente vai conseguir atravessar essas políticas? Como que eu vou conseguir falar de igualdade racial com a saúde, com a cultura e com a educação, que a gente pensa, esses são os mais progressistas. A gente consegue sentar na mesa e conversar. Muito engano. Porque o nosso desafio, e aí eu, inclusive, olho aqui para o Isaac para falar sobre isso, é que um grande desafio que a gente tem agora na política da igualdade racial é conversar com os diferentes. A gente tem que sair um pouco desse ideário de que a gente vai conseguir avançar a gente conversando só entre a gente. Não, gente, a gente precisa ter estômago, né? A gente precisa ter testa de ferro e conversar com os nossos diferentes. Então, como que eu vou conseguir pensar uma política de segurança pública, sendo que, quando a gente olha para a nossa trajetória, o Estado é quem ou nos deixa para morrer ou nos mata diretamente? Como agir nessa brecha da contradição? Isso, só, ao meu ver, quem consegue fazer é quem vem de baixo. É quem tem formação com os movimentos sociais. Então, muitas vezes, não vai adiantar eu ter um espaço de diálogo e de fala, e que eu venho de um campo político, ou que eu venha de um campo confortável, em que eu converso com pessoas que já queiram me ouvir. A gente precisa avançar. E aí, quando eu olho para a política de ações afirmativas, a gente tem um grande desafio a nível de Brasil, mas eu vou falar especificamente do Ceará. Sara comentou sobre a questão de que existia esse discurso, né, do Ceará ele não haver pessoas negras, e aí eu vou trazer um elemento além. Quando a gente olha para as ações afirmativas, né, a gente entende que a política de igualdade racial ela é direcionada para pessoas negras e os povos comunidades tradicionais. E aí, quando eu digo pessoas negras, eu digo pessoas pretas e pardas. E aqui no Ceará, todo mundo, né,
As pessoas trazem muito esse discurso, eu sou moreno, não, mas eu sou pardo. Não, então, confunde a política da igualdade racial, porque o Estado ele é fixo, ele é quadrado, infelizmente. É da estrutura do Estado. Ele é burguês, ele não é feito para a gente. Né? Então, quando a gente chega numa banca de heteroidentificação, por exemplo, a gente vai ter um grande conflito. Como é que eu vou dizer que o negro do Ceará ele é igual ao negro do Rio de Janeiro? Como é que uma mesma banca de heteroidentificação ela vai conseguir avaliar, né, a partir das características fenotípicas, o nosso povo com um olhar territorial de um outro lugar? Então, o que a gente tem acontecido é quando algum tipo de atividade ela acontece aqui dentro do Estado e que precisa desse tipo de banca, a gente está tendo nosso povo barrado. Por exemplo. E aí, eu vou fazer um discurso de que a política de cotas ela não é importante? Não, gente, a gente não pode cair nessas armadilhas. A gente não pode fazer voz esse discurso que a política de ações afirmativas ela está barrando o povo, ela está deixando de fazer com que o povo tenha acesso. A gente precisa conversar e fazer um alinhamento sobre esse tipo de política. Então, eu sou muito... a gente estava conversando, né, Sara? A gente se conhece, inclusive, há um tempo, dos movimentos, né, de fazer esse diálogo junto, é que, na política de igualdade racial, é esse convencimento. Assim, eu acho que eu trago muito essa questão do convencimento da gestão. É muito... e aí, falando enquanto pessoa negra, né, pessoa negra num espaço de gestão, é difícil estar nesse tipo de atividade, né, conseguir fazer uma política pública que consiga chegar no meu povo. Eu sei o que é vir de uma comunidade. Eu venho do Maracanaú, né, então eu sei o que é essa vivência do cotidiano de ser uma pessoa negra, né, de ser um jovem negro sem oportunidade na cidade que a gente vem. Mas como que a gente faz esse convencimento? Então, acho que a gente está muito nesse momento aqui do Ceará, né, de conseguir convencer outras partes, né, de conseguir agir na contradição. Então, vestir a camisa de ser contraditório e poder fazer política que chegue no nosso povo. Obrigado. Que aula, Wellington. Nossa, enfim, fiquei pensando recentemente, né, a gente teve alguns casos, né, de pessoas negras que não passaram, né, em comissões de heteroidentificação e a gente realmente precisa qualificar esse debate, né? E isso que você trouxe, né? Não dá para a gente avaliar uma pessoa negra do Ceará com os parâmetros que são usados para analisar uma pessoa negra do Rio de Janeiro ou da Bahia. Isso é importantíssimo, a gente ter essa qualificação com um olhar territorializado, né? E, infelizmente, gente, nosso tempo está acabando, mas eu queria pedir para vocês comentarem sobre uma questão e já fazerem as considerações finais, porque a gente está com essa programação linda e extensa. Queria ouvir de vocês um pouco, pensando nos próximos 2 anos, especialmente, qual o compromisso concreto, monitorável e publicamente cobrável que a gente consiga publicamente cobrar a efetivação desse compromisso deveria orientar a agenda antirracista no Ceará e em Fortaleza. E que papel a sociedade civil, os órgãos públicos e a comunicação devem assumir para que esse compromisso não se perca depois. Então, qual compromisso vocês acham que deve ser assumido, monitorado e cobrado publicamente e como os próprios órgãos públicos e a sociedade civil podem se organizar para justamente cobrar e monitorar esses compromissos com ações antirracistas? Pode ser? Show. Na hora. Dinheiro, tá, gente? Dinheiro. Eu vou falar de novo desse ponto. E é isso, boa noite. Né? Porque, assim, de verdade, tem uma PEC que, inclusive, a Bené está relatando. Acho que, não sei se vocês estão sabendo dessa PEC, né? Mas é a PEC do Fundo Nacional de Reparação, né, direcionado especificamente para as políticas de promoção da igualdade racial. Né? O único estado do Brasil que tem fundo de promoção da igualdade racial é a Bahia. A Bahia tem um debate bem qualificado há um tempo, né, com a CEPROME, que já tem aí mais de 20 anos, né, quase 20 anos a CEPROME tem. Então, assim, tem uma estrutura que é uma estrutura perene. Então, isso é muito importante. Ter uma estrutura de secretaria perene. Então, a CEIR, que é a Secretaria de Igualdade Racial, ela tem apenas 3 anos e um pouquinho. A gente espera que a CEIR
dure durante muitos anos, né? Ou seja, que a gente tenha, de fato, uma Secretaria de Igualdade Racial que não seja de acordo com o vento da política. Eu vou repetir isso, porque isso é muito importante, tá certo? Então, tem que ter essa estrutura para poder, inclusive, cobrar através dessa estrutura para a gente poder ter esse debate qualificado. E aí, voltando à questão da PEC, para que a gente possa, de fato, chamar os movimentos sociais, chamar a população, estando ela relacionada aos movimentos sociais ou não, a cobrar, de fato, para que a gente tenha essa política de reparação, é preciso que a gente tenha, então, esse acompanhamento para a aprovação da PEC. Para que, quando a PEC seja aprovada efetivamente, a gente tenha um fortalecimento dos conselhos, que são as formas de controle social que nós temos. Então, nós temos aqui em Fortaleza o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Nós temos o Conselho, o COEPI, né, que é o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial também. Então, nós temos o Conselho Nacional. Então, essa estrutura ela precisa ser reforçada porque ela tem um papel essencial, inclusive, para poder cobrar a efetivação de como esse recurso está sendo, então, colocado. Nesse momento, a gente tem o CMP, por exemplo, falando especificamente como presidente do Conselho Municipal de Igualdade Racial, podendo muito pouco, porque a gente não tem muita coisa. Então, eu chego lá nas reuniões e falo, olha, a gente está conseguindo isso, conseguindo aquilo outro, mas é como eu disse, a duras penas, e não deveria ser assim. Né? Eu estava conversando com a professora, né, lá da CEI, César Caos, que sofreu o racismo que a gente observou nessa semana e que me chamou tanta atenção, por isso que volto nessa questão mais uma vez. E aí eu estava conversando com ela e muita gente falando, você é uma heroína, você é uma heroína. E eu entendo, gente, de onde vem essa coisa de, muitas vezes, essa reação da população de apontar e dizer você é um herói, você é uma heroína. Mas eu não quero isso. Eu não quero ser herói. Eu não quero ser herói de nada, eu não quero ser Marte de nada. Eu quero ser uma pessoa comum, normal, tradicional, no sentido de pensar, eu não queria lidar com o problema que o branco criou para mim, que é o racismo. Eu não queria. Então, essa posição de herói, não me cabe. Eu quero que a política pública seja feita da forma mais efetiva e direta possível. Então, a política pública tem que ser executada de maneira a não me colocar na posição de tentar salvar o mundo, que é uma posição que eu já estava meio acostumado quando eu estava na sala de aula apenas, na sala de aula, e não na gestão também, como eu estou hoje, dividindo os dois blocos, né? Mas era a posição do tipo assim, tá aqui, professor, toma esse pincel, e aí vocês são professores, vocês sabem disso, toma esse pincel e esse apagador e vai lá e salva o planeta Terra. Não! Não é assim que tinha que ser. Então, eu preciso, de política pública de forma estruturada, com um plano efetivo, para que a gente possa saber quais são as ações que vão ser efetivadas. Eu preciso, 2, do recurso para poder efetivar isso. 3, da população podendo fazer com que essa cobrança seja efetivada. 4, eu preciso do monitoramento e da avaliação das políticas públicas. É assim que se faz política pública efetiva para a promoção da igualdade racial. Então, este é o primeiro ponto. É por isso que aqui em Fortaleza, até o final do ano, viu, pessoal, pode me cobrar, tá certo? Eu nem sou candidato a nada, tá certo? Sou só um reles gestor público, mas pode me cobrar, porque a minha ideia, quando eu assumi a gestão da promoção da igualdade racial do município de Fortaleza, era olhar e pensar, deixa eu, sim, o que é que eu posso continuar e tocar aqui? Não tinha absolutamente nada para poder continuar e tocar. Tinham ações pontuais, efetivas, e que, inclusive, eu parabenizo quem passou pela gestão anteriormente, ações pontuais, mas estruturalmente não tinha nada. E eu acredito num processo de estrutura para poder modificar a coisa. Então, nesse sentido, a minha primeira proposta era pensar, eu preciso fazer uma política que fique independentemente de eu estar aqui ou não. Porque isso é a forma de a gente não pessoalizar a política. Então, por isso que a gente lutou tanto para ter a Casa da Igualdade Racial. Mas agora, são 2 ações que, para mim, são muito efetivas e que precisam ser continuadas. Na verdade, 3. A primeira, que é na educação, que a gente lançou um pacote de enfrentamento ao racismo dentro da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza, inclusive a 5ª maior secretaria de educação do Brasil, e ter um pacote de enfrentamento ao racismo lá é fundamental. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente vai criar o Observatório de Saúde da População Negra, porque durante muito tempo a saúde pensou como sendo, dessa forma, né, universal, como não pensando nas questões de equidade racial, e é por isso que a gente vai ter um Observatório de Saúde da População Negra. Né? E 3, um Observatório da Igualdade Racial, que a gente está fazendo nesse momento com o IPLAN. Porque com esse Observatório da Igualdade Racial, a gente consegue ter, de maneira efetiva, a ideia de dizer, olha, estão aqui os gráficos para poder dizer que a cidade de Fortaleza tem uma desigualdade muito forte no sentido étnico-racial. Que o conjunto Palmeiras
é o bairro mais preto da nossa cidade, junto com o Janguru Sul, e que tem o menor IDH. E que a Aldeota e o Meireles são os bairros mais brancos da nossa cidade e tem os maiores IDHs. Não são porque eles são bons. São efetivamente porque o Estado chega lá. E aí, para isso, a gente precisa dessa política pública. Então, efetivar os números para poder jogar na cara de qualquer pessoa e dizer, tá aqui, você vai dizer que o racismo não existe? É isso. Sara, pode ser? Você pode responder brevemente e já encaminhar também para as considerações finais. A pessoa que fala muito fica nervosa quando brevemente, né? Talvez não. Acredito que a gente precise, né, o que a gente tem conseguido falado também mais ultimamente, é mudar, inclusive, essa fotografia do poder. A gente precisa entender que a gente precisa ter pessoas, né, que assinem, que sejam donos do dinheiro, né, para que a gente não precise ficar nesse espaço, nesse lugar de Marte, porque ainda assim a gente fica espremendo, né? Espremendo recurso para dar conta, né? De comunidade quilombola, de comunidade tradicional, de comunidade de terreiro, de comunidade cigana, de comunidade... Não é não? Então, a gente tem que mudar a fotografia do poder. A gente apenas no ano passado, nós tivemos a primeira deputada negra que assumiu, deputada estadual negra aqui no Ceará, que foi a professora Zuleide. Nós não tivemos nenhuma prefeito negro nessa nossa cidade. Então, a gente precisa mudar essa fotografia do poder, né? Assim, é o que eu consigo ver, no nosso campo de possibilidades. Mas não só pessoas negras. Precisam ser pessoas negras comprometidas com a sua comunidade negra. Não adianta serem pessoas negras que estão, né, corroborando com esse aspecto, né, que a gente vê muito na política supostamente heteronormativa, né, cis, branca. Né? A gente tem que mudar isso. Né? Acho que a gente viu, inclusive, vi através do Instagram, né, do Preto Jornalista, falando assim, gente, uma mulher trans negra e um homem gay mexeram esse país contra a escala 6x1. Então, a gente precisa entender que essas raízes patriarcais, coloniais, brancas, cristãs, né? Enfim, tenho até família que é cristã, viu, gente? A gente precisa romper com isso, né? Romper com isso. Aí eu vou finalizando. Romper e ter pessoas comprometidas, né? Por exemplo, comprometidas para dizer que é necessário respeitar, porque existe lei, né, para consulta livre, prévia, estabelecida das comunidades, elas precisam ser respeitadas. Então, se a comunidade, se o povo indígena na Sé está dizendo que não quer, como é o nome, meu Deus? Data center nas suas terras, a gente precisa escutar. Se o povo do Cumbe está dizendo que está sendo apertado entre carcinicultura e eólica e não admite mais que o rio, né, que o rio Jaguaribe, que é o rio que também passa na minha terra, Morada Nova, que seja assoreado, poluído e desgastado, porque vai acabar com a vida. Não é só com a sobrevivência do dinheiro, é com a vida das pessoas. A gente precisa de pessoas comprometidas com isso. Então, mudar a fotografia do poder com pessoas comprometidas, eu também não vou me candidatar, viu? Mas com pessoas comprometidas é fundamental para nós. Porque é isso, se a gente fala sobre liberdade, se a gente é uma terra que fala sobre liberdade, essa liberdade ela precisa ser dos nossos territórios, dos nossos povos, dos nossos corpos, das nossas mulheres trans, das nossas crianças, né? Com respeito, dignidade. E, para finalizar, de verdade, eu não poderia deixar de saudar, e aí vou ficar em pé um pouco, porque tem uma
eu tenho uma memória afetiva, de luta e de respeito. Eu sei que hoje é o dia das nossas iabás, mas se a gente fala sobre liberdade, e ele me dizia uma coisa, dizendo assim, negona, a gente que tem dendê, o sangue ferve. E eu vou falar de Hilário. Professor, militante, ativista, amigo, Ogã de Xangô. E se a gente preza por a liberdade desse povo, eu queria trazer também aqui só um trecho. Meu corpo não nasceu para senzala. Sou filho do Alafim, Oió, Xangô. A liberdade é meu axé de fala. Caô, cabecilé, caô. Caô, cabecilé, caô. Então, honro a quem já passou, quem ancestralizou, honro a minha trajetória, a trajetória de Wellington, a trajetória de Isaac, a trajetória de Pamela, e agradeço pela oportunidade. Gente, o que dizer agora, né? Mas a parte boa é que não sou eu, né, que fiquei com a fala. Ficou difícil, viu, Edson, pra ti aí? Edson, sei que tá difícil, mas, por favor, comenta muito brevemente e, por favor, também, faça as suas considerações finais. É difícil falar agora, né? Mas eu acho que é importante dizer que nós somos continuidade, né? Assim, acho que a gente olha para o nosso trabalho, a gente vem de uma geração que foi formada pelo professor Hilário também. Então, esse trabalho que a gente faz, a gente está na sala de aula, a gente está no posto de saúde, né? A gente está no território fazendo cultura, mas a gente tem uma raiz, né? A gente precisa ter concepções parecidas no sentido de que a gente precisa ter objetivos a alcançar, né? Então, aqui eu vou dar 3 direcionamentos que eu acho muito importantes, que a gente precisa ficar de olho, enquanto povo negro, na política da igualdade racial. E aí me responsabilizando também, né? Mas eu acho que, principalmente, a política da igualdade racial ela precisa sair de Fortaleza também. Eu acho que a gente precisa pensar numa política que ela siga uma perspectiva regionalizada. Aqui no Estado a gente tem 14 regionais. Pois vamos pensar essa política a partir dessa perspectiva. Como é que a gente regionaliza? Será que a gente poderia criar uma coordenadoria regional? 14 regionais? Eu acho que seria um bom caminho, já que a gente está falando de um Estado que mais 70% é de população negra. Outra coisa muito importante, a gente precisa muito investir na política de proteção aos povos e comunidades tradicionais. Para vocês terem noção, o Ceará, até pouco tempo, até 2, 3 anos atrás, o Ceará não tinha nenhuma comunidade quilombola titulada. E eu não posso deixar de dizer isso, porque, para além de gestor, eu tenho um compromisso como pesquisador, né? Trabalhei com Cumbi, trabalhei com Baranas através do trabalho da Vanessa Brandão, que eu vi ela por aqui, também uma pessoa de referência para mim. Então, a gente não pode se posicionar sem falar desses povos e comunidades tradicionais, já que a gente também veio deles, né? E também quero fazer uma menção muito importante aos povos de terreiro, né? A gente tem visto um aumento na ofensiva aos povos de terreiro, né? Mais recente, na minha terra, lá em Maracanaú, houve um mandato, né, por parte de uma das facções de fechar terreiro. Gente, isso não pode acontecer. O terreiro ele não é só religiosidade, até enrolei, né? O terreiro ele faz saúde dentro do território. O terreiro tira o povo da rua. O terreiro dá dignidade. A gente não pode tratar só nesse campo. Então, são locais, né, de proteção do nosso povo negro que precisa ser valorizado. A gente anda na avenida, a gente encontra 5 igrejas, mas para a gente entrar no terreiro, a gente tem que ir para as nossas periferias. A gente, às vezes, tem que pegar um Uber e vai para um território que o Uber nem quer entrar.
Porque o terreiro tem que estar escondido. E aí, às vezes, eu vou dar uma formação no SUS, e a pessoa responde assim: mas às vezes eu pergunto se ela é de terreiro ou se ela é quilombola, e ela não diz, ela tem preconceito com ela mesma. Aí eu digo: minha filha, você queria o quê? O Estado nunca abriu porta para o nosso povo, aí você queria que a pessoa chegasse aqui e dissesse: ei, eu sou de terreiro, ei, eu sou quilombola. Sendo que, historicamente, esse lugar não é nosso, a política ela nos afastou. Então, você, técnico, que tem que ter a sensibilidade de atender o nosso povo. Não é o nosso povo que tem que chegar aqui formado dizendo que o que ele quer. Não, você tem que ter a sensibilidade. Então, eu digo, tem que sair da capital, tem que proteger os nossos povos e comunidades tradicionais. E, gente, a gente precisa proteger a lei de cotas. No Estado, atualmente, aqui no Ceará, a gente tem uma questão muito específica. Aqui no Ceará, se você é reprovado na banca de heteroidentificação, você é eliminado. Ao meu ver, isso é pedagógico. As pessoas precisam entender que política de cota é direcionada para a população negra. Não é, eu vou tentar aqui, vai que eu passe. Vai que eu consiga defender que meu avô, que meu pai é negro, vai que eu passe. As pessoas precisam parar com isso. E aqui no Estado, existe um movimento que querem acabar com isso. Querem deixar o povo tentar nas cotas, se for reprovado, vai para a ampla. Vocês sabiam disso? E no Brasil, são poucos estados que têm essa perspectiva de barrar. Meu filho, se você não for atendido pela política, você vai ser eliminado. Então, nesse momento, estão atacando a nossa lei de cotas no Ceará, e a gente precisa urgentemente defender enquanto povo. Então, é esse o meu compromisso, que enquanto jovem também, acho que a gente ainda tem muito que andar. Sinto muitas necessidades enquanto jovem negro, mas eu assumo esse espaço da gestão como uma tarefa. Aqui não é mais só o Ellison, é uma tarefa que eu tenho que cumprir dentro do governo. Então, é isso que eu venho aqui dizer. A gente tem que ter esse compromisso, a gente tem que acompanhar, mas tem que ser isso de forma coletiva. Não existem saídas individuais. É isso, gente. Obrigado. Vocês já estão no movimento, mas, por favor, mais forte, uma salva de palmas, por favor, para o Ellison, para Isaac, para Sara. Vocês representam isso, uma nova geração, que é nova, mas não tão nova assim, porque é a continuidade, Que bom, que honra. Muitíssimo obrigada. Assim, a gente encerra a nossa primeira mesa, o nosso panorama. E aí a gente segue. Só uma coisa. Vamos fazer uma foto oficial da mesa? Peraí.